E aí, Jadson, como é que estamos? Como é que tá esse inglês? Mano, tá Tá, difícil, até tu, pra praticar. tu não tá estudando Tá não, meio, né? tá meio corrido pra mim, mas Ai, tô tá. não, Tu tá trabalhando? trabalhando. É. Ei, tu viu aquele rumor que eu postei semana passada? Mas semana passada foi aniversário do meu pai, aí Ah, o sábado foi corrida, aí eu nem deu tempo de entrar. tá certo. Então, pronto, eu vou fazer contigo a mesma coisa que eu fiz hoje, porque eu dei o conteúdo da aula passada, mas aí muita gente achou complicado, né? Mas como tu já é nível mais avançado, tu não vai achar muito complicado, não. Vamos ver, né? Aí Aí eu passei o homework e pedi para eles tentarem fazer e mandar até quarta passada, que aí eu via como é que tava como é que eles receberam o conteúdo. Beleza. Mas aí a maioria precisou que eu revisasse. Então, como tu não viu ainda, vai ser de certa forma uma revisão, certo? Eu passo, Já começou? não, ainda não, eu tava só com o coordenador, porque só apareceu tu mesmo, não apareceu mais ninguém não. Eu tô Sério? esperando ainda. É. Tô com medo, pessoal. Não, não tem não. Aí deixa eu te mostrar aqui. Acho que eu Ah, já Tu lembra que eu acho que já era da minha época, eu era seu professor, que eu dei os usos do some, any e no. Eu acho que eu cheguei a falar isso com vocês. acho que sim. Esses pronomes indefinidos, some, any e no, certo? Então, só para a gente. Eu já vi esse conteúdo, mas não sei se foi contigo. Pronto. Eu estou ruim para digitar. Pronto. Aí a regra que a gente tinha utilizado para quando for falar sobre some, any e no em alguma frase era a seguinte: o some a gente ia utilizar em frases afirmativas ou em uma pergunta que eu esteja oferecendo alguma coisa. Exemplo: I know some guy. I know some guy. Eu conheço um cara. I know some guy. Some guy. Eu conheço algum cara ou um cara, como a gente traduzindo ao pé da letra. Conheço. Representa uma pessoa só. Isso, é um cara só, certo? Ou então, I juice, certo? Isso daí são afirmações, né? Eu tive um pouco de suco ou algum suco, traduzindo no modo geral, eu bebi suco, certo? Então, eu uso o some somente em frases afirmativas. E aí, se eu fosse oferecer alguma coisa, por exemplo, se eu tivesse te oferecendo suco, aí eu posso usar o some também. Would you like some juice? Certo? Aí, se for uma pergunta de oferta, eu posso usar o some também, tá? Mas aí, a gente tinha o N. O N era utilizado principalmente para perguntas, certo? E aí, essas perguntas, por exemplo, deixa eu pensar aqui numa pergunta. Do you know any uh, gym around? Você conhece alguma academia por aqui? Certo? Isso aí é uma pergunta, tá? Ah, O N fica no lugar do Sam. exatamente. Só que eu não posso usar o some. Do you know some gym? Ficaria parecendo que você conhece alguma academia. Mesma tradução, mas o some não pode ser usado para pergunta nesse caso aqui, certo? A única pergunta que o some pode ser usado é se for oferecendo alguma coisa, geralmente bebidas ou comidas, né? Ah, E aí eu tenho que usar o N se for perguntar alguma outra coisa, né? Ok. Então, a tradução disso daqui seria alguma academia por perto ou ao redor, certo? Aí a gente teria o no, que era o nenhum. Deixa eu pensar aqui em algum exemplo com no. Tá difícil pensar em algum exemplo com no. não.
I want no juice. I want no juice, certo? Estou dizendo que eu não quero nenhum suco. Ou suco nenhum. Então, o no a gente usa em frases negativas, onde eu estou negando alguma coisa. Certo? Então, eu estou dizendo aqui que eu não quero suco. Beleza. Mas aí a gente tem um problema com o N e o no. Que o N também pode ser usado para frases negativas, certo? Mas escrito de uma outra forma. Olha só como é que eu posso escrever essa frase. I don't want any juice. Tu viu aqui que eu, ao invés do no, coloquei o N, né? Mesma coisa. Não quero nenhum suco. Só que eu coloquei um don't. Sobre esse assunto, tem uma frase bem conhecida desse conteúdo no Game of Thrones, que é aquela frase que aquela selvagem disse pro Jon, né? Você não sabe de nada, You Jon. know nothing. You know nothing, Jon Snow. Só que dá para escrever ela de duas formas, né? Usando o no e o N. Mas esse foi o exemplo perfeito, viu? O Jon Snow era só com N. You know nothing, Jon Snow. Mesma coisa de eu dizer you don't know anything. Era desse jeito. Eu coloquei Skull. Foi. Snow. Pronto. Dois exemplos negativos. Negando, né? E com duas. Perfeito. O significado das frases são o mesmo, não muda nada, né? Mas a diferença é, eu só posso usar o no se eu não tiver nenhum not na frase. E eu não tenho, nesse primeiro exemplo aqui, né? Não tenho nenhum not. Nesse caso aqui eu já tenho not, que vem junto com do not ou don't. Por conta disso, né? Certo? Então eu não posso falar no duas vezes em inglês, na mesma frase, certo? Vai ter que botar o anything. Aí se eu colocar um don't, um not, can't, haven't, qualquer coisa que tenha um not, eu tenho que colocar o any, certo? E aí você pulou justamente pro conteúdo da aula, porque esse some e any no, eles têm vários derivados, como você pode ver aqui em cima. Something, anything, nothing. Aí aqui a gente já tem o every, que é outra coisa, tá? Somewhere. Generalizando, né? No caso, anywhere, e nowhere. Aí, como a gente já colocou aqui, ó, um nothing de nada, né? E um anything que também significa nada aqui, esses dois são dois derivados do some, no caso aqui do no e do any, mas que são falando de coisas, things, certo? Por isso que termina com thing. E aí o conteúdo principal é justamente eu te mostrar isso aqui, te mostrar os derivados dos três, né, do some, do any e do no, e adicionar o every, que o every já é geral, né? O every é bem mais fácil, tá? E aqui a gente tem, nessa coluna daqui, eu tenho quando eu quero me referir a pessoas, né? E aí eu tenho aqui todo mundo que se refere a pessoas, os derivados, os pronomes derivados de some, any, no e every, estou falando de pessoas. Aqui eu já tenho que se refere a coisas, e aqui eu tenho pronomes que se referem a lugares, tá? E aí quando eu vou ter o lugar, eu vou adicionar o where. Ok. Aí, Jadson. Deu uma linha aí? Tá. Bom, pode continuar. Aí, Jadson. A regra é a mesma. De frase afirmativa, de frase negativa ou interrogativa, tá? Só tem que prestar atenção no seguinte. Quando eu tenho aqui pessoas, derivado para some é somebody. Ou pode ser someone, tá? Tanto faz, né? Tanto faz, mesma coisa, mesma tradução. Não tem regra nem nada, não. É só preferência mesmo, no caso, né? Inclusive eu posso até colocar aqui, excluir aqui essa linha. No one.
Não é. E esse no one não é junto, tá? Ele é separado. É. E every, Pessoa que eles iam trabalhar isso lá. everyone. É, vilão. Aí foi. Pronto. Então, essas palavras, o que elas significam exatamente a mesma coisa. Certo? Não. Então, quando eu estou falando A mulher também de não foi não, foi a outra. derivativos de some, eu uso somebody ou someone. Ou seja, essas palavras eu vou usar somente em frase afirmativa, tá? Ou oferecendo alguma coisa. Mas como assim oferecendo alguma coisa? Como é que eu vou oferecer a alguém, né? Eu vou te dar um exemplo mais lá embaixo, tá? Então, someone e somebody só se usa em frase afirmativa ou em frases de oferta, em perguntas de oferta, tá? O nosso Ok. anybody e anyone, eu vou fazer perguntas com eles, né? Ou eu posso também usar numa frase negativa, contanto que eu tenha aquele don't ou algum outro not, né? Uhum. O no, os derivados de no, nobody, no one, eu vou usar em frases negativas que eu não tenho nenhum not antes, nenhum don't, nenhum haven't, nenhum can't, certo? E o everybody, everyone, eu vou usar em frases afirmativas ou em perguntas também, porque como ele é geral, ele é praticamente a mesma coisa de some, só que parece um plural, tá? E aí ele é geralzão. Mas fala em só em afirmativo? Fala em Interrogativo. interrogativo, né? Isso. Só Negativa, afirmativa. Não use negativa, só afirmativa e interrogativa. Certo? Então, esses são os pronomes que a gente usa para pessoas. Tá bom? Tá bom. Oi? Também que não tá com os expressos dela. Vai. Tá. Certo. Pulando de pessoa para coisas, né? Ah, sim. Vamos lá dar uma tradução para someone, somebody. Me diz aí uma tradução. Alguém? Alguém. Exatamente. Para anyone e anybody. Alguém pode- também. Ele pode ter diferentes traduções. Ele Qualquer pode ser pessoa? Pode ser alguém, Alguma pessoa? pode ser ninguém. Ninguém também. Ninguém Por é quê? no one, né? Não. Por que que ele pode ser ninguém? Porque numa frase negativa, ele significa ninguém, certo? Se eu disser assim, I don't know anyone, eu estou dizendo que eu não conheço ninguém. Ninguém. Então ele tem o significado de ninguém. Ou pode ser qualquer Qualquer coisa. Qualquer pessoa. pessoa ou qualquer um, certo? Qualquer um. E aí, nesse caso, ele só vai ter esse significado de qualquer em algumas frases específicas. E aí você vai saber quando você lê, certo? Por exemplo, o professor está conversando aqui com um aluno, anyone. Anyone pode responder. Anyone can answer. Qualquer um pode responder, tá? É como se eu estivesse afirmando, mas é um exemplo específico. Por enquanto, vamos pensar no N só como pergunta e como negação. Certo? Uma tradução para no one and nobody. Ninguém. Ninguém. E aqui é só ninguém, certo? Ela tá prevista de segunda, né? Pronto. No one, nobody só serve para ninguém. E o everyone, everybody? Aí, eu acho que deve ter... Todo mundo, né? Todos ou todo mundo, né? Beleza. Quando a gente quer falar de coisas, a gente vai adicionar o tem no final das nossas palavrazinhas. Some, any, no e every, né? Então, se eu tenho something, eu estou querendo dizer o quê? Qual é a tradução de something? Alguma coisa. Alguma coisa. Mas é, a mãe não vai... A tradução de anything. Aí o mesmo padrão lá de cima do no one, do anyone e do anybody. Qualquer coisa. Alguma coisa ou nada. Alguma coisa. Qualquer coisa. Nenhuma coisa. Ou nada, mais fácil. Ou qualquer coisa. Uma tem papel, tem só jeito pra ficar lá. Mas hoje eu estou digitando muito. Eu tô vendo aí. Qualquer coisa. Notem, mais básico de tudo. Nada. Nada. E o everything?
tudo, né? Ou todas as É coisas. o oposto. Exatamente, o oposto. E quando eu quero falar de lugar, eu tenho aqui que adicionar não a palavra place, mas sim a palavra where, Where. que é a nossa palavrinha de pergunta, né? Que significa onde, quando eu estou perguntando. É. Então, o meu some vai virar somewhere, que significa Somewhere. Algum lugar. algum lugar. Ok? Anywhere também pode ser algum Anywhere. lugar. Pode ser nenhum lugar. E pode ser Qualquer lugar. qualquer lugar. Perfeito. O nowhere Não é junto mesmo. é junto. É, né? É mais difícil a gente ver essa palavra. É difícil. Nowhere o quê? Nenhum lugar. Nenhum lugar ou lugar nenhum. E everywhere Eu, às vezes, quando eu vou Todos os lugares. todos os lugares ou todo lugar. Todo lugar. Todo lugar. Pronto. Aí, Jadson, a regra de utilização nas frases é exatamente aquela mesma que eu tinha falado. Se for derivado de some, frases afirmativas ou ofertas. Se for derivado de N, perguntas ou negações, se já tiver o don't. Se já tiver o not. Se for derivado de no, somente negação sem o not. E se for derivado de every, pode ser ou afirmações ou perguntas. Tá? A gente vai ver alguns exemplos agora. O pessoal travou aí, foi? É porque é muita Foi. coisa, né? Foi. Eu acho que é porque esse formato de tabela talvez tenha dificultado. Mas aí tem um monte de exemplo que está ajudando. Eu mandei um bocado de exemplo para eles. Ah. Porque para mim facilita o formato de tabela, né? Mas algumas pessoas acham que fica muito complicado. Ó, aqui eu tinha falado somente do some, do N e do no, né? Afirmativas e ofertas, né? Perguntas. Aqui eu tenho perguntas ou negações acompanhando verbo negativo, né? Que é o don't ou not, sozinho. O no, negações acompanhando o verbo afirmativo, apesar de ser uma negação, certo? Eu digo afirmativo porque eu não tenho nenhum not na frase. Você. E se tiver nota, tem que botar o N. Se botar, eu tenho que botar o N. Perfeito. E o every, tanto perguntas como frases afirmativas. Há algumas coisas que você tem que saber. Exemplos, tá? Lê o primeiro. She told me something. She told me something. Traduzindo, Ela contou-me alguma coisa. ela me contou alguma coisa. Então, essa frase é o quê? Uma afirmação, né? Estou Afirmação. dizendo que ela me disse alguma coisa. Então, se ela me disse alguma coisa, teria que ser o derivado de some, porque eu estou afirmando. O derivado de some é something, alguma coisa. Eu estou me referindo à coisa, no caso. Ok. Leia essa segunda. Would you like something to drink? Perfeito. Então, se eu estiver oferecendo, né, também uso derivados do some. Aí, lembra que quando a gente estava falando do some, a gente tem o someone, e eu disse, como é que eu vou oferecer a alguma pessoa? Exemplo. Would you like someone to help you? Eu estou oferecendo ajuda, não é isso? Tá. Por isso é que eu uso Oferecendo uma pessoa. oferecer essa pessoa. Ou someone, ou Somebody. a mesma coisa. Beleza. Esses foram os exemplos para some. Aí para N, eu tenho aqui, ó, aquele exemplo que a gente tinha falado do Jon Snow. Eu tenho duas formas aqui de falar frase negativa. Então, lê a primeira. I didn't see anyone for our group. Exatamente, lê a segunda.
I saw nobody from our group. Pronto. Eu tenho aqui o verbo see, né? E esse verbo, no primeiro exemplo, ele está negativo. No passado, né? Negativo. Tá, tá negativo no passado. Né? Did not. Pois é. Como ele está negativo, eu coloco N1. Certo? Então, traduzindo, eu não vi ninguém do nosso grupo. Certo? No passado. Não vi ontem, ou antes de ontem. Não vi ninguém do nosso grupo. Não importa quando. E a mesma forma de eu falar isso, só que com o verbo na positiva, ó. Eu pego o meu verbo, né? Tiro esse not. E eu tirando o not, eu também tenho que tirar o did, porque é a regra do passado, né? Negando. E o passado de si é saw. I saw nobody from our group. Mesma coisa estou dizendo. Eu não vi ninguém do nosso grupo. Certo? Traduzindo as duas frases, eu tenho a mesma coisa. Só tem a diferença Dá a aí mesma tradução. Mesma tradução. Pois é. Ok, então, essa é a forma de você diferenciar o N e o No. E as pessoas estão tendo muita dificuldade nesse N. Porque o N parece que você pode usar ele para tudo. Mas não pode. Né? Então, mas essa é a diferença básica. Só usa o N se tiver o not, né? Aí o só not. usa o no se não tiver Não nada tiver. negando. Exatamente. Aí usa o not. Aí a ideia é exatamente essa, certo? E os exemplos de every, que eu disse que você poderia usar tanto para afirmativa como para pergunta, eu tenho esses dois aqui. Leia essa primeira. I have looked for you everywhere. E a segunda? Did you look everywhere? Did I look? Did I look everywhere? Pronto, na primeira eu estou afirmando, né? Que te procurei em todos os lugares. E na segunda eu estou me perguntando, no caso, se eu procurei em todos os lugares. Ambas servem para o every, porque eu estou generalizando, né? Todo lugar e todo lugar, certo? Um afirmando e a outra perguntando. Então, o every você pode usar nessas duas possibilidades, certo? O primeiro detalhe que você tem que saber sobre esses pronomes indefinidos, por que são indefinidos? Porque eu não sei de quem que está falando, né? Se eu falo some... Não usa negativa, aí fica nowhere, né? Nowhere. Nowhere. Exatamente. Por isso que não usa na negativa. Exatamente. Uma coisa, Jades, que eu ia falar agora. Eles são chamados de indefinidos porque, por exemplo, se eu falar someone, eu sei que esse someone é alguém, mas eu não sei quem é. Certo? E ele é indefinido justamente por isso, porque não tem definição de quem é. No caso, esse sujeito. Certo? Esse someone é esse alguém que eu não sei quem é, ok? E aí a primeira regra que você tem que saber é que todo pronome definido é tratado como se fosse singular. Tá? Eu tenho um someone e eu tenho um everyone. Eu não tenho mais de um everyone. Como assim, professor? Someone is looking for you. É regra de singular, né? Is não é só usado para he, she, it. He is, she is, it is. Pronto. No caso, os pronomes também vai ser o is, porque ele é tratado como singular, tá? Porque eu não sei quantos são. Então, eu vou usar... Então, exatamente. Se eu tiver qualquer uma dessas palavrinhas aqui, ó, qualquer uma delas, todas elas são singular, não é uma frase. Certo? Todas? Todas. Ó, somebody is, anybody is, nobody is, everybody is. Something is, anything is, nothing is, everything is. Somewhere is, anywhere is, nowhere is, everywhere is. Todos eles são singular. Singulares. Certo? Aí, exemplinhos aqui. Como eu tenho que tratar eles no singular, se eu tenho essa primeira frase aqui, nobody is living there, eu estou dizendo que não tem ninguém morando lá. Não é isso? Eu posso trocar esse meu nobody por he. He is living there. Funciona, não funciona? Funciona. She is living there. Or it is living there. Então, nobody is living there. Tá? Everybody is living there. Entendeu? Como mesmo eu dizendo que somebody, uma pessoa só. Somebody é só alguém, né?
teoricamente é só um. Tá generalizando, no caso, né? Mas everybody, teoricamente, é todo mundo. Everybody não é só uma pessoa, é mais de uma pessoa, né? Mas mesmo assim ainda é singular. Mesmo assim, é tratado como singular, certo? Pegou exatamente a regra sobre os pronomes. Então, pronto. Então, todas essas frases aqui, ó, você vai perceber que eu trato eles no singular. Lê essa segunda frase aqui, Jéssica. Everybody is going out tonight. Tonight. Exatamente. Eu estou dizendo que todo mundo vai sair hoje à noite, não é isso? Todo mundo é mais de uma pessoa. Mas veja só, eu troquei o is por are. Everybody are going out tonight. Parece que está errado. Parece. Porque tá. Certo? Não pode ser are. Mesmo que pareça que é mais de uma pessoa, se for indefinido, é is. É singular. Para perguntas, mesma coisa aqui, ó. Lê aí. Is there anybody here? Is there anybody here? Perfeito. Are there anybody there? Anybody here? No, tá errado. É is there. Certo? E essa última aqui, lê essa última frase. Everything was arranged for the trip. For the trip. Exatamente. E mesmo aqui, todos esses casos aqui, eu tenho um presente, passado funciona do mesmo jeito, tá? Tudo estava, eu não posso dizer everything were. Eu tenho que dizer was, porque was é para he, she, it, no passado, tá? Então, tudo estava acertado, arranjado para a viagem, tá bom? Então, para qualquer tempo, passado, presente, futuro, no futuro não tem problema porque é só o eu. Mas para passado para presente, você tem que saber que eles são todos singulares. Aí vem um porém agora, que é a última regra. Se eu falar nesse pronome uma vez na frase e voltar a me referir a ele lá depois da frase, aí eu vou tratar ele como plural. Olha aí, ó. Lê essa... porque é segunda. Lê essa frase. Everybody had the opportunity to say words they really thought. Perfeito. Todo mundo, everybody, teve a oportunidade de dizer o que eles realmente pensavam. Aí tá vendo que eu coloquei em negrito o everybody, que é o todo mundo, mas é singular. Uhum. E depois eu coloquei em negrito o they, né? Porque eu usei um outro pronome para me referir que o they é o everybody. Certo? Não repete, né? Faz só trocar. Exatamente. Né? Bota um pronome do plural, né? No caso. Aí, ó, se eu colocasse everybody had the opportunity to say what he really thought. Tá vendo como não concorda? Tem que ser plural depois, tá? Nesse caso aqui do everybody, porque é mais de uma pessoa. Porque everybody está referindo a todos, né? Exatamente. E they quer dizer eles, né? Exatamente. Mas, olha aqui embaixo. Somebody left their book for me. Somebody não é só uma pessoa? Alguém. Mas mesmo assim eu coloquei a concordância para eles. Entendeu? Então ele é tratado como plural depois, se eu me referir a ele de novo na frase. Tá? Se for uma pessoa só. Pronto. Aí eu vou te dar uma dica agora. Nesse caso aqui do everybody, é mais difícil eu usar singular aqui. Eu tenho que usar plural. Mas nesse caso do somebody, como o meu somebody remete a só uma pessoa, se eu quiser eu posso fazer isso aqui, ó. Somebody left his book for me. Alguém deixou seu livro, o livro dele, né, para mim. Ou eu ainda posso fazer pior. Somebody left her book for me.
Pode ser que eu saiba que seja uma menina, né? Então, se eu tiver o some, eu posso colocar no singular aqui também, a concordância, tá? Mas no caso do every, não. Alguém deixou um livro de alguém, né? É, No português a gente repete, né? alguém deixou seu livro para mim. Alguém Ah, deixou o livro dele. Alguém deixou o livro dela para mim, né? Mas, para ser mais generalista, a gente fala seu livro. Their book, tá? Então, você tem essa escolha no some de colocar plural ou colocar singular. Mas no every, cuidado. O every, mesmo sendo tratado como singular lá antes, aqui ele é plural. Tá? Ele concorda com plural, exatamente. Deixa eu te mostrar agora, Jade. Eu acho que deu para você entender bem todo o assunto, né? Deixa eu te mostrar aqui. Vamos lá fazer alguns exemplos. Cadê esse negócio? Ainda tem 7 minutos para ser. Ó, nesse exercício que eu tinha passado lá, e aí depois você pode exercitar ele em casa também, tá? Eu tenho um monte de frases para a gente completar os espaços com todos os pronomes possíveis que eu tenho aqui nessa caixa, certo? Veja que nessa caixa eu não coloquei nenhum relacionado à pessoa de one, não. Mas saiba que esse everybody pode ser everyone, certo? entendi, certo. E esse somebody também pode ser someone, tá? Você que escolhe. Você que decide aí. E aí, como é que você vai completar essas frases? Primeiro, você tem que ver o que essa frase é. Se ela é uma pergunta, se ela é afirmativa, se ela é negativa, se ela tem um don't, se ela não tem. Do que ela está querendo falar, se é de pessoa, se é de coisa, se é de lugar, certo? Então, vamos lá. Primeiro exemplo aqui, ó. Leia essa primeira parte aqui da número 1. This bag is empty. This bag is empty. O que eu estou dizendo aí? Cara. Bag é bolsa? É. Esta bolsa é espaçosa, apertada. Essa bolsa está vazia. Ah, Empty. vazio. Empty, vazio. Então tá, se eu estou dizendo que a minha bolsa está vazia, né? Aí, continuando aqui, there isn't, ou seja, não tem, ou não existe, ou não há, né? Que there is, there are é o verbo haver. Então, não existe, não tem, traço, in it, dentro dela. Se eu estou dizendo que a bolsa está vazia, é porque não tem o que dentro dela? Nada. Né? Então, eu estou falando de coisas. Nada é nenhuma coisa. Então, a palavra que eu posso usar aqui, ou é anything, ou é nothing. Qual é a que você escolhe? De acordo com a frase aí. Acho que a mais apropriada aí é anything. Perfeito. Porque Anything, exatamente, tem um porque... isn't. Legal. Perfeito. A ideia é só essa, já. Certo? Então, você já sabe diferenciar o N do no. Isso daí já está bastante claro, né? Vamos fazer aqui só a número 5, que ela pode ser que confunda um pouquinho. Ó, did you go? Se eu estou falando did you go, eu estou perguntando se você foi, né? Sim. Se eu pergunto que você foi, é porque você vai ou foi para algum lugar. Então, se eu estou falando de lugar, eu já sei que eu vou usar uma dessas 4 aqui, né? Das que tem o where. Aí, traço, did you go? Traço. Aí, interesting for your vacation. Interessante nas suas férias. Nas suas férias. O que você acha que eu estou perguntando? Se você foi a algum lugar interessante, a nenhum lugar interessante ou a todo lugar interessante? Qual é o que você acha que cabe aí?
Primeiro, Somewhere. saiba que é uma pergunta. Se é uma pergunta, já tem restrições. Somewhere, né? Não se encaixa não na pergunta. O summary só pode ser usado para afirmativa ou para oferecer alguma coisa. Ah, entendi. Eita. Quais são os outros dois que pode ser usado para pergunta? Ah, pode ser anywhere ou everywhere. Exatamente. Daí tu já matou. Did you go anywhere interesting for your vacation? Certo? Você foi a algum lugar interessante nas suas férias? Só que aí porque é interrogativo, né? Que é interrogativa. E por que se eu colocasse Interrogativa everywhere, afirmativa, no caso. é interrogativa Não tem nada, afirmativa? não tem nada negando. Não tem Aí nada podia negando. ser. É, Quando for pergunta, você já vai atirando no N. Pode ter não certeza. lembro. Tá? Se não for algo geral, porque o every eu estou falando de tudo. E aí ele generaliza, né? Mas, ó, veja bem, se eu colocasse every, did you go everywhere interesting for your vacation? Você foi a todo lugar interessante nas suas férias? É uma pergunta que não cabe muito, né? Não cabe muito. Então, did you go anywhere interesting nas suas férias, tá? Então, dica que eu dou para você, Jadson. Eu vou só marcar no grupo de novo, que eu já coloquei lá, certo? Para você ver todas as opções de frases que tem para completar. E aí, primeiro você vê os elementos que a frase já te dá, né? De vocabulário, para você tentar traduzir. Veja se a frase é negativa, se é afirmativa, se é uma pergunta, tá? E aí você vai usando todos esses pronomes que estão aqui no quadro. Beleza? Beleza. Mas eu acho que você já pegou bem a ideia do assunto. É só mesmo praticar agora, tá bom? Então, veja se você consegue fazer essas frases. E aí você me manda, que aí a gente corrige aí, e vê. Ó, são essas aqui tudinho. Certo? São 3 questões. Mas é a mesma coisa, todas as 3. É só para você praticar mesmo. E aí você fazendo, me mandando, a gente vê no que você tem dificuldade. Certo? Certo. Pronto. Vamos encerrar agora. Ei, tu tem algum programa que dá para fazer no próprio celular? Olha, Sem precisar imprimir. Ó, no meu celular, eu consigo fazer no próprio Word mesmo. Tem o Word, dá pra você baixar o Word pro Dá celular. para editar, né? Dá pra editar. O meu dá, né? Aí dá certo. Obrigado. Eu vou tentar. Ou então tu escreve, né? A mão mesmo. É o jeito. Pois é, que é uma boa prática. Viu, Jade? Então, se você tiver alguma dúvida, é só perguntar lá no WhatsApp, beleza? Beleza. Valeu. Valeu, see you next Saturday. Bye. Bye.